Estamos de volta com o meu, seu Tudo de Bom. E olha só, vamos falar agora sobre saúde, gente. Então, atenção, é um tema bem preocupante, tá? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. É a obesidade infantil. E a obesidade acarreta uma série de doenças, entre elas a diabetes e a hipertensão, né? Inclusive, dados do Ministério da Saúde revelam que 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Então, isso é preocupante, sim. Quem tira nossas dúvidas é a nutricionista Slaine Nogueira. Seja bem-vinda, já é nossa parceira aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia a todos. Slaine, preocupante, né, esse número. 1 em cada 5 pessoas, né, no mundo, né, tá acima do peso. E o cuidado começa onde? A gente estava conversando agora. Na infância, exatamente na barriguinha da mamãe, onde quem é responsável inicialmente é a mãe, né? Durante o período gestacional, a mãe da criança já precisa ter uma consciência de que deve se alimentar bem, para não trazer aí as consequências para o filhote, né? Que pode gerar, obviamente, a obesidade, vai vir outras doenças. Não só tem a doença propriamente dita, como também pode gerar diabetes, hipertensão, alguma doença cardiovascular. Isso vai depender muito de organismo para organismo. Esse dado foi muito interessante de você ter dito que 1 a cada 5 pessoas no mundo. Aqui no Brasil, na verdade, a gente já passa mais da metade da população, já infelizmente, está acima do peso. Isso, né? no geral. Nesse quadro, no Brasil. E tem que tratar ainda criança. Vamos tentar se alertar mesmo para que esse tratamento não, prevenção, né? Vamos tentar trabalhar dessa forma, para que a criança não adquira um peso muito rápido durante esse período da infância, né? Slaine, por que existe esse aumento de obesos na infância? Vem a questão de pai para filho, é a questão de muito doce, o fast food. O que é que está trazendo, acarretando essa obesidade ainda na criança, ainda quando criança, quando adolescente? Então, a gente acarreta muito esse dado relacionado à genética também, dependendo muito da situação em que os pais se encontram, até os avós mesmos, que a gente precisa ter um histórico familiar. A gente precisa analisar quem da família é obeso, quem é diabético, hipertenso, e avaliar isso daí em cima da criança. Qual foi a causa para aquela criança estar ali naquela situação? Só que a gente precisa observar também o meio em que a criança vive, né? Quem está com ela durante o dia, porque geralmente os pais estão fora de casa. Provavelmente ou a babá ou os avós é que tomam conta da criança hoje em dia. E geralmente os avós liberam geral. Os lanchinhos. Uns lanchinhos aqui, outro ali. Porque o que eles não faziam com os filhos, que era tomar conta, né? Estão fazendo com os netos. Estão aproveitando esse momento com os netos. E quais seriam esses lanchinhos perigosos? Saborosos, porém perigosos. Olha, geralmente os produtos industrializados, né? As pipocas, Cheetos, biscoitos recheados, refrigerante. Gente, o refrigerante é o primeiro alimento, no geral, que é o mais perigoso de todos em relação ao aumento do peso. Olha só essa imagem aí, né? Fico até triste de ver uma criança assim negando um brócolis, né? E a maioria das crianças, para falar a verdade, costuma só observar aquele alimento e negar. Elas não têm o hábito de provar o alimento antes de dizer que não gosta. Você, como nutricionista, tem visto, né? Já esse caso, olha, todo mundo olha comendo que lindo, tudo, né? Já outro. Então, provavelmente outro deve momento. ter uma nutricionista aí nesse âmbito escolar. Isso é muito bom. Eu queria que todas as escolas aderissem realmente à nutrição, como também seria interessante até o governo incluir uma disciplina chamada educação nutricional, que poderia começar desde o período da infância, para que todos tivessem consciência do quanto é importante se alimentar bem desde pequeno. Slaine, você tem casos, com certeza, né, de crianças, adolescentes obesos que conseguiram fazer um tratamento, conseguiram com foco, com disciplina e principalmente a ajuda dos pais. A ajuda dos pais é super importante. Sim, existem muitos casos, meus também, que
nós nutricionistas ficamos muito satisfeitos com esse trabalho, porque não depende só da gente. A gente faz a orientação, tá lá junto, tá perto. Hoje em dia as redes sociais ajudam muito a gente, né? A rede social de mandar mensagens, ficar observando, em contato sempre com os pais ou com a própria criança é excelente nesse processo. Só que a gente precisa ter um certo cuidado, porque a gente precisa conciliar uma área com a outra. Não só nutricionista pode atuar nessa área, como psicólogos, é muito interessante a trabalhar de forma multidisciplinar, a pediatra relacionada à área clínica, ter um certo cuidado, porque infelizmente, eu sempre gosto de falar sobre isso durante as entrevistas. Infelizmente, tem alguns profissionais da área de saúde que entram no nosso quadrado, né? Que passa planejamento alimentar ou para a criançada ou para um adulto, né? O endocrinologista geralmente faz lá uma dietazinha no consultório. Gente, muito cuidado, porque o único profissional habilitado para fazer um planejamento alimentar adequado às suas necessidades somos nós nutricionistas, né? De forma lúdica, pode passar para a criança, né? Isso, pode, lógico. Mais leve dela encarar. Todos os profissionais podem verduras, legumes. Orientar, todos podem orientar durante a consulta, não tem problema algum. Mas os cálculozinhos, as quantidades adequadas, somos nós que fazemos. E também a gente, como tem certas disciplinas durante a faculdade, a gente tenta trabalhar com a educação nutricional, com algo que chame a atenção da criança, porque a gente tem uma certa resistência, a criança nega e não quer saber, né? Sem lá experimentar. no consultório, exato, lá no consultório, a criança às vezes nem está prestando atenção no que a Nutri está falando, né? Então eu tento chamar a atenção da criança dentro do consultório, né? Tento apresentar para ela através da imagem do computador, né? Do notebook, para que ela... Porque a criança, ela visa muito a questão do prato, do colorido, e geralmente desenhos animados chamam muito a atenção. E o que é que tem nos produtos industrializados? Vários desenhos animados, justamente ali na prateleira do supermercado, já chama a atenção da criança. Então fica a dica dos pais, preparar aquele prato, gente, colorido, faz carinha. É válido, né, Slaine? É válido, com certeza. Faz a carinha com arroz, tudo colorido, com brócolis, com sorrindo, tomate. desenhos de animais, as crianças vão adorar, inclusive participar na montagem desse prato. Fica a dica. Também é super interessante. Obrigada pelas informações, tá? Continua Obrigada aqui com a gente. E olha só, gente, já falando sobre cuidados, né, com a alimentação, vamos falar agora com outros cuidados agora. Você sabia que o número de acidentes com escorpiões cresceu em Alagoas? Pois é. A última pesquisa feita mostrou que em 2017, agora, já no finalzinho, foram registrados 8.839 casos de acidentes envolvendo escorpião, viu? E no verão é ainda pior, é época onde há proliferação desse animal. Mas você sabe os cuidados que deve ter na sua casa? Vamos saber, então, para a gente se alertar sobre isso? A Júlia Oliveira entrevistou o médico Fernando Maia e respondeu e tirou todas as nossas dúvidas. Roda aí. Por que é tão frequente acidentes com escorpiões durante o verão e aqui no nosso estado? Porque a gente tem uma combinação muito favorável ao escorpião. A gente tem uma temperatura muito alta, com muito calor. A gente tem muita barata, e os escorpiões comem baratas. E os escorpiões encontram muitos lugares para se esconder nas nossas casas. A gente tem muito buraco de tijolo, fresta de azulejo, a gente tem fossa, tem caixa de gordura da cozinha. Então tem muitos lugares para ele se esconder. Resto de material de construção, tudo isso são locais que o escorpião gosta de se esconder. E de lá ele sai para caçar pequenos insetos, principalmente baratas. E é dessa maneira que muitas vezes que eles ficam infestando as nossas casas. Quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente em casa, para tentar, pelo menos, minimizar o risco, já que ele é tão resistente aos venenos? A primeira coisa é afastar as baratas de dentro de casa. Então, você deve colocar inseticida para matar as baratas. A fossa tem que ser bem construída, bem fechada. A caixa de gordura, que é aquela caixa que sai da pia da cozinha, deve ser bem vedada. Preferencialmente, a caixa deve ser de PVC, que é fechada, vedada, para as baratas não circularem por ali. Não deixe buracos na parede, não deixe fresta de azulejo. Os ralos da casa, do banheiro e outros lugares da casa deve
permanecer fechados, ou ser aqueles que são permanentemente abertos. Você pode colocar uma pequena tela por dentro para evitar que o escorpião venha do encanamento e saia dentro de casa, mas o principal é manter as baratas afastadas da casa, porque não tendo barata para comer, o escorpião vai procurar comida em outro lugar. Olha só, dicas válidas, né? E esse ralo que ele mostrou, hoje em dia tem aquele ralo, né, mais moderno que ele fecha e abre. Então já é uma maneira de se prevenir. Inclusive, na Slaine, surgiu um escorpião na sua casa? Você mora em casa? Que coincidência. Eu moro numa casa que, infelizmente, tem um terreno baldio, vizinho. Então, pode ser que tenha vindo disso daí, ou então de baratas, né? Que, infelizmente, barata Exatamente. sempre está perto do esgoto. Isso é muito triste. Ela mora em casa, então Foi mais do que em apartamento. bem pequeno o escorpião. É sinal que, infelizmente, tem um monte de pequenininho por lá e a mãe tá espalhando, né? Esses Então, filhotes por aí. cuidado, se ligue. Pois é. E olha só, gente, você sabia que a relação entre animais de estimação e crianças reduz as chances de doenças? É verdade. Ajuda também no desenvolvimento social e ainda pode ajudar a criança a ser mais responsável. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse tema. Te aguardo.